Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco, nosso pastor Miqueias, a qual vai nos deixar uma palavra para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade. Nós queremos aqui te agradecer por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Nós queremos te louvar, Senhor amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu peço a Ti para que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, derramando sobre nós da Tua graça e do Teu poder. Que o Senhor venha continuar, Senhor, trazendo livramento, saúde, Pai, sobre as nossas vidas. Visita, Pai, as mentes, o coração, Pai. Vai trazendo paz, vai trazendo equilíbrio, Senhor amado. Visita o emocional, Pai. É o que eu te peço neste momento. E nesta oração eu quero apresentar a vida do teu filho, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra. Ser com ele, cobrindo a vida dele e da sua família com o teu sangue. Usa ele, Pai, com poder e autoridade para falar aos nossos corações. É o que eu te peço, é o que eu te oro, crendo e já te agradecendo por tudo. Amém. Pastor Miqueias, fique à vontade e deixa Deus usar a sua vida. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos concede e quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo de número 24. O texto vai dizer assim: E iam falando, verso 14, entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um homem profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Nós estamos diante de um texto muito importante e eu amo olhar esse texto de várias formas. Hoje eu quero trazer o conceito da frustração. O que é a frustração? A frustração nada mais é do que um sentimento perigoso. É um sentimento de quando a pessoa é impedida
de atingir os seus objetivos. É quando a pessoa cria uma expectativa e essa expectativa ela não é alcançada. E a frustração ela traz em si alguns malefícios muito maiores, não só no psíquico, mas também no sarx, no corpóreo. Perceba que a frustração ela começa com as expectativas não atendidas. Quando nós criamos expectativas muito altas, até mesmo expectativas irreais, sobre algo que nós esperamos acontecer, sobre alguma pessoa, e isso não é atendido. Também as metas que nós não alcançamos, quando nós fracassamos ao tentar atingir um objetivo, ou fracassamos em tentar um relacionamento que foi muito mal para a pessoa. Também nós temos aqui os bloqueios que são criados através dessa frustração. Esses bloqueios, vamos falar aqui principalmente dos bloqueios externos, são impedimentos que estão fora do controle enorme de ser reconhecido ou aquele sentimento de ser traído. Traz também em si a autocobrança do perfeccionismo. É quando nós exigimos demais de nós mesmos e não queremos aceitar os nossos erros, as nossas falhas, trazendo também a sensação de impotência, sentir que não tem controle sobre a própria vida, sobre o que acontece ao seu redor. Este sentimento de frustração, ele acarreta algumas consequências terríveis. Ele pode trazer em si o estresse, a ansiedade, traz em si a própria depressão, aquele desânimo, a irritabilidade, a agressividade, a baixa autoestima, né? A desistência frequente. Aí começa a acarretar problemas de relacionamento, dificuldades de tomar decisões. E geralmente isso traz em nós a sensação de que é melhor retroceder. Retroceder aqui traz o sentido de tornar atrás, viver em algo que viveu antes, no passado, trazendo o sentido que você era mais feliz antes, quando vivia em um momento de que não conhecia aquilo que se passou e se frustrou. É neste sentimento que estão agora esses discípulos, porque eles olham para Jesus e vê Jesus curou, salvou, libertou, e nós olhávamos para ele e víamos nele alguém que fora separado por Deus para algo específico. A expectativa deles agora é frustrada quando eles veem Jesus na cruz. E a forma horripilante que Jesus morre, a forma que Jesus é conduzido à cruz, os flagelos, os desprezos, a forma em que Jesus fora tratado, sem ter nenhuma reação. Isso vai criar na mente desses discípulos este sentimento de frustração, que acarreta também um decréscimo de fé,
E eles estão agora olhando para todo este cenário e estão dizendo: é melhor voltar atrás, é mais fácil desistir, é mais fácil retroceder, porque tudo aquilo que nós tínhamos de expectativa fora frustrado, tudo aquilo que nós almejávamos foi por água abaixo. Este é o sentimento que o ser humano mais carrega. Porque quando o ser humano perde o controle de tudo aquilo que estava parecendo dar certo, mas houve um de repente, e tudo parece que foi chacoalhado ao vento, foi perdido o controle, foi deixado tudo fora do lugar, e isso lhe acarretou muitas emoções frustradas, muitos desânimos, até mesmo o sentimento da morte, o frio da morte. Começa a lhe rodear de uma forma tão intensa. E parece que não vai ter saída. E é interessante que, no texto, o próprio Cristo aparece aos discípulos e pergunta: que palavras são essas que falais? Mas os olhos deles estavam fechados. Por quê? Porque a frustração os cegou para as promessas. A frustração os cegou para a fé. A frustração os fez entender que melhor era retroceder do que acreditar naquilo que não era para eles terem dúvidas diante do cenário que fora vivido. Mas sobre esta revelação aqui, o Espírito Santo ainda chacoalha minha alma dizendo: perceba que em todo o tempo que eles foram falando das suas frustrações, porque existem pessoas que ainda conseguem exaurir as suas tristezas e dividir com alguém, mas tem outras pessoas que retêm essas emoções, e é onde entra em um momento de depressão, de desilusão e de entrega total aos problemas, sem sorte, sem algum motivo para viver. Se você, porventura, está vivendo este cenário, eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Quando os olhos deles estavam cegos e fechados, houve algo que começou a chacoalhar o coração deles e os animar. Sabe o que é que foi? É quando o próprio Cristo começou a pregar para eles a palavra, começou a falar da palavra. Você quer ser curado na alma? Leia a palavra. Você quer ser curado no espírito, nas emoções? Procure a palavra, porque a palavra de Deus é a própria profecia. A palavra de Deus é a própria cura. A palavra de Deus é o Rafá, é a cura. Aleluias. E olha só que lindo isso aqui. Quando Jesus começa a falar as palavras para eles, o próprio texto vai dizer que o coração deles começou a ser aquecido pela palavra. Sabe o que é um coração aquecido? É um coração que começa a lembrar das promessas. É um coração que começa a entender: olha, eu não sabia o percurso do caminho, mas a palavra foi que a minha vitória estava em Jerusalém. O coração deles foram aquecidos de uma tal forma que quando pela manhã Jesus agora pega um pão e vai dar graça. Quando Jesus vai dar graça pelo pão, eles percebem esse gesto. É um gesto incomum. Esse gesto, essa forma de dar graça, é somente Ele que faz. Ou seja, eles estavam diante da mesa, reconhecendo que, aleluias, quem estava entre eles era a própria promessa. Aleluias, era o próprio Cristo que estavam entre eles.
dizendo: agora, aleluia, vocês deixaram tudo e voltaram para trás, aleluia, desiludidos, frustrados, entregue às depressões e às emoções da vida. Mas agora, neste exato momento, depois deles ouvirem a palavra, eles veem agora entre eles o próprio Cristo ressurreto. Mas quando o olho deles são abertos, o está com o olho aberto agora, traz o entendimento de que eu percebi que a minha escolha foi errada, que as minhas atitudes foi errada. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então agora eles olham para aquele cenário de Cristo à mesa. Quando eles entendem quem está entre eles, o próprio Cristo agora se retira. E eles fazem o quê? Nós precisamos voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é entender que a promessa vai ser cumprida ao seu tempo. Voltar para Jerusalém é entender que Cristo não te deixou só. Voltar para Jerusalém é entender que mesmo diante de qualquer cenário, Jesus jamais abandona aquele que serve e o ama. Ou seja, eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Não retroceda, não se entrega, não desanima, porque Jesus está diante deste caminho, dizendo para você: eu vou cumprir com a minha palavra, você não estará só, você não estará desamparado, você não estará desanimado. Pode até ser que você esteja abatido, mas não será destruído. Ou seja, a palavra é maior, a palavra é melhor, a palavra ocasiona fé, a palavra aquece o coração e o peito, a palavra cura as emoções, a palavra cura qualquer raiz de amargura, a palavra apaga as frustrações e te traz para um novo sentimento. Então não retroceda, não se entrega, porque Cristo está contigo neste caminho, nesta jornada. Eu deixo esta palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, os teus filhos, o teu povo. Eu quero lhe pedir neste momento, Senhor, abrace-os com a tua palavra. Não permita, Senhor, que os momentos em que os teus filhos vivem, deixe, Senhor, neles o sentimento de que retroceder é mais fácil do que avançar. Jesus querido, capacita, renova as forças, abra, meu Senhor, a dimensão espiritual, os olhos espirituais, para que eles possam enxergar que o Senhor não os desampara, que o Senhor não os deixa, que o Senhor não os abandona, que o Senhor sempre está com eles no caminho da jornada, e que eles vão alcançar o objetivo, Senhor, de uma forma toda especial. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em